Muito bem, aqui na nossa programação, na nossa live Cenamos. Estamos começando a semana com essa live maravilhosa e cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Na apresentação da nossa live Cename, nós temos o pastor Saulo Gregório, secretário nacional de missões. Pastor Saulo Gregório, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, querido pastor Moisés, é um prazer mais uma vez estarmos aí no ar com a live Cename, essa live que visa estar valorizando os nossos missionários e também trazendo as notícias da Cename e do campo missionário. Já no início dessa live eu quero cumprimentar o nosso querido presidente da Cename, pastor Wellington Júnior, que também é o presidente da Convenção Geral do Brasil. Quero cumprimentar também toda a nossa equipe Cename, partindo do Moisés aí no Rio de Janeiro, ao pastor Claudino, a nossa irmã Cristiana, que está aí no escritório, e também nosso querido pastor Edgar Amorim. Com isso, também cumprimentando todos os nossos coordenadores em todo o Brasil e você, missionário, que está nos ouvindo neste momento. Hoje nós vamos ter uma participação muito especial do nosso querido amigo, pastor e doutor Israel Marcelino, ele que trabalha mais de 40 anos com missões, é casado com a nossa irmã Leia Marcelino há 49 anos, tem 3 filhos, o Peter Silva, que é engenheiro mecatrônico, casado com a Patrícia, e tem aí 3 netinhos, né? O Natan, o Lucas e Júlia. O outro filho é o Denis da Silva, administrador de empresa, casado com a Natasha, é o atual presidente da Assembleia de Deus ali em Rayane, nos Estados Unidos. Ele tem também 2 netinhas, né, do Denis e da Natasha, que é a Nathalie e Sofia. E o outro filho, né, o Rodrigo da Silva, é administrador de empresa, casado com Ingrid, e também deu 2 netinhos aí para o meu amigo, né, pastor Israel Marcelino, que é o Nicolas e o Natan. Profissão, ele é cirurgião dentista, é escritor, escreveu o livro Cuidando da Sua Mente, já teve o privilégio de estar levando a palavra de Deus nos 5 continentes, né, sempre viajando, atendendo agendas. Também ele fez plantação de igrejas em várias cidades americanas e em vários países. Durante 24 anos esteve trabalhando na cidade de Rayane, nos Estados Unidos, e construiu um lindo templo. Atualmente está aposentado e residindo na Flórida, nos Estados Unidos. E o nosso assunto, eu tenho certeza que vai ser uma bênção hoje, principalmente para você que é missionário, você que ama missões. Olha o tema: crises internas e crises externas na vida missionária. Então fique até o finalzinho, eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para você. A paz do Senhor, pastor Israel Marcelino. A paz do Senhor, pastor Saulo Gregório, meu amigo de longas datas, é um prazer muito grande poder falar, te ver. Também quero cumprimentar através de você, a tua família, que a gente aprendeu a amar. E também quero aproveitar, mandar o meu abraço e cumprimentar o pastor Moisés, que estou conhecendo hoje. Pastor, meu amigo, pastor Dueto Júnior, né? Pastor José Wellington, que é o presidente da CGADB, da Cename aí, todos os coordenadores da Secretaria Nacional de Missões e também todos os missionários. Cumprimento com a paz do Senhor, com meu abraço, com muita saudade. Eu louvo a Deus pela vida de todos os missionários. Para a glória de Deus, pastor. Amém, amém, pastor Israel. Prazer é nosso, né, de ter essa oportunidade de você participar dessa live, trazendo essas informações importantes para o campo missionário. Quero também mandar um abraço para o meu pastor Álvaro Sanches, né, aqui de Uberlândia, inclusive gosta muito do senhor já veio aqui várias vezes na Assembleia de Uberlândia, então quero mandar um abraço para ele. E nesse momento nós vamos então já passar para saber um pouco mais
quem é pastor Israel Marcelino, doutor Israel Marcelino. Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória missionária. Por favor, com o senhor a palavra. Pastor Álvaro Sanches, receba o meu abraço também. É meu amigo, né? E a gente não pode deixar de falar, né? Pastor, a minha história, ela é missionária, ela é bem longa, sabe, bem interessante. Eu me formei em 74 em Uberaba como dentista. Em 75 estava nos Estados Unidos fazendo um curso na Temple University. Em 75 mesmo voltei para o Brasil, abri o meu consultório e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar em 75, 76, 77, ganhando muito dinheiro, trabalhando de uma forma muito linda. Tinha dia que Deus abençoava de uma forma tão grande que a gente tinha dinheiro para comprar um carro zero. Chegava no final do dia, 10 horas da noite, somava ali e dava para comprar um carro zero, né? Em 77, mais ou menos, eu já estava com meu apartamento comprado, já estava com 2 carros, já morava ali no bairro Higienópolis, já estava vendo as coisas assim de uma forma de muito sucesso, vamos dizer assim, profissionalmente falando. Eu cooperava com Belém, lá no Belém. Eu ia na época que o pastor Cícero Cano de Lima era o pastor lá no Belém, de vez em quando ia em Santo André, meu pai como pastor em Santo André, né? E assim por diante. E o mais interessante foi que em 78 eu levei um choque, né? Alguma coisa sobrenatural começou a acontecer comigo, com a minha profissão, e eu comecei a sentir uma forte chamada para a obra de Deus. Eu não estava entendendo, não estava compreendendo, né? Conversando com meu pai, conversando com o pastor Zé Huerto, com o pastor Cícero Cano de Lima, conversando com os pastores amigos, eu fiquei muito preocupado, porque a profissão era muito boa, ganhava muito dinheiro e a gente estava ali, sabe, de uma forma muito forte. Porém, a gente começou a perceber de que a chamada de Deus era alguma coisa mais forte, né? Então eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no consultório, sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, eu estava sempre pregando em congressos, em festas, nas igrejas, né? Uma bênção tremenda. Depois do culto, domingo à noite, pegava o carro, dirigia 3, 4 horas, 5 horas, chegava em casa, tomava um banho, descansava um pouquinho, ia para o consultório. Mas no consultório começaram a acontecer algumas coisas sobrenaturais, pastor. Eu comecei a perder cliente, eu comecei a colocar o trabalho na boca dos clientes e comecei a perceber que não estava dando certo. E muitos clientes começaram, inclusive, a desistir do tratamento, pedindo dinheiro de volta, e a gente dando dinheiro de volta para eles, e a minha clientela foi diminuindo, e aquilo começou a me trazer uma perturbação interna, né? Eu comecei aí a ter os princípios dos meus conflitos internos, porque eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira no consultório, não vinha muito progresso. Sexta-feira à noite, sábado e domingo eu via Jesus batizando com o Espírito Santo, curando o enfermo, curando cancerosos, paralíticos, batizando, fazendo uma coisa tremenda. Quando chegava na segunda-feira de manhã, 9 horas da manhã, que eu entrava no consultório, parece que eu não sentia mais a bênção do Senhor. Aí eu comecei a ter os meus conflitos internos, pastor. Comecei a procurar dentro de mim para saber o que estava de errado, o que eu estava fazendo de errado, né? E aconteceu algo muito interessante, porque 78, 79, 80 eu fui levado para o ministério como pastor. 81 eu comecei a passar por algo assim que eu não estava entendendo. Comecei a ser assaltado, pastor. E os assaltantes entravam dentro do nosso consultório, limpava todo o dinheiro, ainda tirava todo o dinheiro do banco, e eu comecei a ter conflitos externos, pastor, porque chegava no final do mês, não tinha dinheiro para pagar
o aluguel, para pagar o carro, para a despesa da família, escola das crianças. E isso eu comecei a passar por um momento muito difícil, né? Passei por um momento de conflitos internos, perguntando para mim mesmo o que é que estava de errado, e externo, comecei a ter as minhas dívidas, as minhas faltas de condições para pagar todas as coisas. Isso de 82 até mais ou menos 91 para 92, eu passei por 7 assaltos, pastor. Passei por momentos difíceis. E isso daí trouxe para mim conflitos dentro de mim. Sabe, eu comecei a passar por momentos, pensamentos dificílimos. Teve um dia que eu estava tão desesperado porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui no edifício Itália, pastor, 40 e poucos andares lá em São Paulo, e a gente estava lá em cima, e de repente, quando eu estava olhando ali para baixo, uma voz disse para mim: pula, que você vai ter todos os teus problemas resolvidos. E aquela voz começou a falar muito alto no meu ouvido: pula, se suicida, vai embora, porque os teus problemas vão ser resolvidos. Você está com conflitos internos e você está com conflitos externos. Eu estava à beira de uma depressão, de uma apatia, de uma ansiedade, tudo junto, e eu não estava entendendo qual era o caminho, o que é que Deus estava querendo. Sendo filho de crente, gritava para um, gritava para outro, para poder ver se conseguia, de repente, alguém me ajudar. Mas quando eu estava ali olhando para baixo, aquela voz dizendo para mim: pula, pula, que teu problema vai ser resolvido. Nisso um homem gritou: moço. Eu olhei para trás, era um homem vestido todo de branco, com um chapeuzinho branco, um homem até interessante, assim, vendo ele, o porte dele. Aí ele disse para mim: moço, o lugar que você está é muito perigoso, vem para cá, vamos conversar. E eu saí atrás dele, pastor, e eu não achei ele no restaurante que tinha lá em cima, no edifício Itália. Entrei dentro do elevador, desci, procurei, não achei. Quando eu cheguei lá embaixo, a ficha caiu. Eu comecei a chorar. E comecei a entender de que, de repente, o diabo estava lutando para tragar a minha vida, para quebrar o propósito de Deus, para que Deus não conseguisse fazer o que ele gostaria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava vendo Deus me protegendo, Deus me guardando. Aleluia. E ali eu fui para casa chorando, e eu fiz um propósito diante de Deus, de que, independente das circunstâncias, eu iria atender ao Senhor. E nesse tempo, entre 82 a 91 para 92, fui assaltado 7 vezes. E todos os assaltos que eu tive, eles me tomavam tudo, inclusive o dinheiro do banco. E isso daí gerou os meus conflitos internos e os meus conflitos externos. Começou a gerar muitos problemas, porque a minha família perguntava para mim: Israel, o que é que está de errado contigo? Meu pai perguntava: o que é que está de errado contigo? E eu não sabia explicar. A minha esposa perguntava: o que é que está de errado? Eu não sabia explicar. Os meus amigos perguntavam para mim: o que é que está de errado? E eu não conseguia explicar. A única coisa que eu sabia é que eu estava no consultório trabalhando das 9 da manhã às 10 da noite. O dinheiro que eu ganhava chegava no final da noite, aparecia um bandido e me levava todo o dinheiro. Então eu fui assaltado assim de uma forma tremenda. Na 6ª vez, pastor, às 11 horas da manhã, cheguei no consultório com a secretária, estava lá no consultório, estava atendendo um rapaz. De repente, era um sobrado, eu via a minha secretária subindo a escada com a mão desse jeito para cima, e atrás dela um rapaz. Aí eu virei para o rapaz que estava sentado e disse para ele: escuta, é o seguinte, nós estamos sendo assaltados, não se preocupa não, porque eu já tenho um dinheiro reservado aqui, dou para o assaltante, ele vai embora, está tudo bem. Aí ele puxou um 38, botou aqui debaixo da minha boca, aqui, perto da minha garganta, e disse: não, eu faço parte do assalto. Eram 3. Fiquei 1h30 na mão dos assaltantes. Aí 2 deles viraram para um rapaz que era de menor
falou para ele: você é de menor, então você mata o dentista e mata a secretária, que está tudo certo, porque 1h30 ele já está conhecendo o nosso nome, conhecendo o nosso semblante, nós vamos ter problema. Aí o rapaz pegou 38 e botou na cabeça da secretária para matar. A secretária gritou, falou: não mata eu primeiro, não, mata primeiro o dentista, mata primeiro o doutor, para depois você me matar. Aí eu olhei para ela e falei: mas você é minha secretária, eu pago para você. Você ser a primeira, e não eu. Que situação, hein, rapaz? Situação difícil, passou 1h30 na mão deles. E eu estava sentado, cruzado as pernas, e quando ele trouxe o revólver na minha cabeça, eu coloquei a minha mão. Entre o revólver e a minha cabeça, eu coloquei minha mão e disse: Senhor, eu coloco na tua vida o meu espírito, minha alma, o meu corpo, minha esposa, meus filhos e o meu futuro. Ele puxou o gatilho, pastor, mas a bala não saiu. Quando a bala não saiu, ele tentou puxar novamente, a bala não saiu. Aí eu bati a mão no 38 dele. Falei para ele: rapaz, vocês já roubaram tudo que eu tenho, já foram no banco, sacaram o dinheiro, vai embora, deixa a gente em paz. Ele levou, tinha 3 consultórios no mesmo lugar, me levou para o último consultório que ficava lá atrás, pediu 10 minutos e foi embora. Nesse dia, pastor, eu tinha que pregar na igreja batista do pastor Davi Clava, ali na Lapa, em São Paulo. Quando eu chego na Lapa para pregar, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, o que é que eu vou pregar hoje? O que é que eu vou falar hoje, depois de ter passado por tudo isso? Quando eu levantei, que o pastor Davi Clava me chamou, que eu levantei para pregar, levanta uma irmã e diz assim: meu filho Israel, hoje 3 enviados do inferno foram até o local do teu trabalho para lhe tirar a vida. E quando eles colocaram o revólver na tua cabeça, o diabo estava puxando o gatilho, mas o meu dedo estava no cano. E eu não permiti que nenhuma bala saísse. E eu não permiti que bala saísse, porque eu tenho um grande plano na tua vida. Aleluia. E eu disse: glória a Deus. Ali eu comecei a chorar. E Deus falando comigo: larga a profissão, abandona a profissão, porque eu tenho algo com você. Só um Mas detalhe, odontologia... Só um detalhe, quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu estava com 20, eu estava com 36, 37 anos, novo. E só que a odontologia corria no sangue, pastor. Meus irmãos dentistas, meu pai trabalhou como dentista, então ali no sangue. E eu dizia para o Senhor: me dá um tempo, dá um tempinho que eu vou, ajuntar um pouquinho de dinheiro e eu vou precisar preparar a família, vou preparar meu pai, vou preparar minha mãe, vou preparar pastor Zé Webster, vou preparar todo mundo para eu poder ir para as missões, né? Aí, pastor, aconteceu o 7º assalto. No 7º assalto, eu levei um tiro nas costas. Aí chegou a polícia, tira num, atira no outro, e prenderam um, mataram o outro. E quando eles chegaram para mim, eu estava vestido de branco, as minhas costas toda molhada de vermelho por causa do sangue. A polícia me pegou e me levou para o hospital, para a Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, já tinha uma equipe médica me esperando. Tiraram a minha camisa, minha camiseta, e falaram entre eles: nós precisamos fazer cirurgia. Ele está tirado, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar a bala que está aí dentro, vamos fazer todas as coisas, porque senão ele vai morrer. E eles me colocaram numa maca para me levar para tirar a radiografia. Eu pulei da maca, peguei minha camisa, minha camiseta e disse: eu vou para o centro de radiologia andando. Aí disseram: você vai cair no meio do caminho. Eu falei: eu estou dentro do hospital, se eu cair, vocês me pegam. E no meio do caminho eu comecei a falar com Deus: Deus, se o Senhor fizer um milagre, tirar a bala do meu corpo, sem eu precisar fazer cirurgia, sair desse hospital, eu fecho o consultório e vou fazer a tua vontade. Parece que Deus topou, pastor. Tirei radiografia, fui para o centro de cirurgia, lá eles pegaram, colocaram a radiografia e cadê a bala? Não tinha bala. A bala sumiu. Aí os médicos foram procurar o segundo buraco para saber por onde tinha saído a bala. Mas não tinha segundo buraco, só tinha um buraco. Eu comecei a rir. Aí eles perguntaram para mim: por que você está rindo? Eu falei: porque essa bala deu uma charré, gente.
Pelo mesmo buraco que ela entrou, ela saiu. Eu conversei com Deus, eu fiz um trato com Deus, eu quero ir embora para casa. Saí com um band-aid no buraco de um 38, pastor. Aleluia. Tomando Novalgina e Cataflã, eu voltei. Fui para casa. E ali eu falei para o Senhor, Senhor, minha vida é tua. Eu não vou ficar, não. Fui conversar com o pastor Zé Wélio. O pastor Zé conhece todos os meus assaltos. O pastor Zé conhece todas as coisas. Cheguei nele e falei, pastor, eu não posso ficar mais no meu consultório, senão eu vou morrer. Deus vai me matar lá dentro. Eu preciso fazer a obra de Deus. Eu quero te agradecer e tal, eu preciso fazer, mas eu não podia entrar na Secretaria de Missões, nem do meu pai, nem do meu irmão, nem do Belém, de ninguém. Israel, você é um doutor. A Léa é esposa de um doutor. Teus filhos são filhos de doutor. Como é que você vai fazer, rapaz? Você vai abandonar a tua profissão, vai viver do quê? Aí eu disse para ele, Jesus esteve comigo por 2 horas. E ele falou para mim que ele vai cuidar de mim, da minha esposa e dos meus filhos, pastor. A única coisa que eu quero é que você ore por mim, pastor. Ore por mim, porque eu vou com a cara e vou com a coragem. E eu, quando levantei da oração, pastor, eu estava com todos os meus conflitos internos e externos. Internos. As minhas preocupações. Como é que eu vou falar para o meu pai que eu estou indo embora do Brasil? Como é que eu vou falar para minha mãe que eu estou indo embora do Brasil? Como é que eu vou falar para meus irmãos, para meus cunhados que eu estou indo? Como é que eu vou falar isso para os meus filhos? E Deus foi preparando. Fui visitar meu pai com a minha mãe. E na hora de ir embora, eu falei para minha mãe, mãezinha, ora por nós para a gente poder ir embora para São Paulo. Não tinha falado nada. Minha mãe é uma mineirinha de Uberaba, sabe, daquelas que tinha calo no joelho. Levantou as mãos, a voz e começou a orar. E Deus usou ela em profecia, dizendo que eu tinha que ir para missões. Quando terminou a oração, meu pai estava chorando, ela estava chorando. O meu pai olhou para mim e disse, meu filho, não tem como te segurar aqui. Vai fazer a obra de Deus. Aleluia. Vai ver o que é que Deus tem. E eu saí do Brasil, pastor, somente com vínculos ministeriais. Belém, com a Confradesp, com as igrejas, mas saí do Brasil sem nenhuma ajuda financeira, saí do Brasil com a cara e coragem, cheio de perguntas, cheio de conflitos, sabe, internos, com algumas dívidas que ficaram para trás, e eu tive que depois mandar dinheiro para pagar algumas dívidas, sabe? Mas eu dentro de mim, pastor, dentro dos meus conflitos, um pouco de depressão, um pouquinho de ansiedade, um pouquinho assim de medo, sabe? De como seria com 42 anos saindo do Brasil, porque eu saí em dezembro de 92, e no meio desses conflito todo, a minha consciência, eu procurei achar uma forma em crer, em acreditar de que Deus poderia fazer aquilo que Ele quisesse, porque eu já era para estar morto. Depois de 7 assaltos, a minha vida já não era mais a minha, sabe? E o meu pai, pastor Zé Wellington, todo mundo perguntou para mim, para onde você vai? Eu disse, Deus está me levando para os Estados Unidos e eu não sei por quanto tempo, eu não sei o que vai acontecer. Ok, vamos dar uma paradinha aí, né? Sim. Amanhã, porque esse assunto é muito importante, primeiramente a história do senhor, e depois o tema que nós vamos falar, né? O tema de hoje e durante essa semana vai ser crises internas e crise externa na vida missionária, né? Então, deu para você sentir aí, meu querido missionário que está vendo essa live, que ele vai falar com propriedade, né? Com bastante propriedade sobre esse assunto. Então, agora, se eu dar uma registrada onde o senhor parou, que amanhã o senhor vai continuar essa história da sua chamada, né? E vamos agora com Moisés, direto do Rio, e quando nós voltarmos, o senhor vai entrar no assunto, no tema, que é crises internas e crise externa na vida missionária.
tá bom? Tá certo. Pastor Moisés, aí direto do Rio, com você. Muito bom, que benção aqui na nossa programação é a Secretaria Nacional de Missões. Sename significa Secretaria Nacional de Missões, que é um órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje, recebendo com muito carinho o nosso querido pastor Israel Marcelino, diretamente lá da Outra América, aqui na nossa programação. Nós queremos anunciar sobre a campanha Eu Faço Missões, agora em sua 4ª edição. Campanha Eu Faço Missões, na sua 4ª edição, tem o objetivo de motivar todo cristão a trabalhar na arrecadação de fundos que serão destinados ao incentivo e à promoção de projetos missionários nacionais e transculturais, sobretudo agora diante dessa pandemia. Se você não está participando, participe agora mesmo aqui do nosso site eufacomissões.com. Nesse site você vai estar vendo, conhecendo todo o trabalho missionário. Inclusive eu vou colocar aqui agora para você ver aqui no nosso site, o site da campanha Eu Faço Missões. Nós temos aqui várias opções. Temos aqui as novidades sobre o site. Você acessando o site eufacomissões.com, você vai ter aqui a opção de como doar para participar dessa grande campanha, ajudar os projetos nacionais e transculturais, embora esteja acontecendo essa pandemia, mas a obra missionária continua e você pode doar. Então, todas as doações a partir de R$50, você vai estar também concorrendo, além das bênçãos de Deus que você vai estar recebendo, você também vai estar concorrendo aos lindos brindes, lindos prêmios. Temos um carro zero, uma moto zero, temos um curso online, aliás, 10 cursos online da nossa Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus, e também temos o curso da nossa EMAD Nordeste. E aqui no nosso site, Eu Faço Missões, você tem opções também para ver aqui nessa barra de campanhas. Olha, as campanhas, você vai ler como é a campanha, por que a campanha, o propósito da campanha. Temos aqui também o vídeo do nosso querido pastor Saulo Gregório, falando sobre a campanha, e temos também as realizações das campanhas anteriores, de 2019, de 2018 e 2017. E durante esse ano de 2020, nessa campanha de 2020, o nosso propósito, o propósito da equipe, o propósito de toda a diretoria da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus é que essa arrecadação desse ano seja maior do que a arrecadação do último triênio 2017, 2018, 2019. E que Deus possa, então, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Participe mesmo. Faça missões. Inclusive, você pode até mandar um áudio para nós aqui pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da nossa Sename, da nossa Secretaria Nacional de Missões. Você pode mandar o seu áudio aqui para o 21 98733 7767 e participar dizendo o seu nome, a sua cidade, e também você pode dizer a frase Eu Faço Missões. Temos aqui um missionário que está em outro continente, ele mandou um áudio para nós. Vamos então agora ouvir o áudio desse nosso A paz de São Jesus para todos que fazem a Sename. Meu nome é Warner Lisboa, sou missionário no país de Gâmbia, na África. Fui enviado pela Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte. Tenho como pastor presidente o pastor Francisco Cícero Miranda. E eu faço missões. Amém, que bênção, que bênção. Um abraço para os nossos queridos irmãos que estão participando, mandando seus áudios. Temos aqui vários áudios, mas agora vamos voltar. Continue mandando seu áudio também, não é? Vamos voltar agora com a nossa live Sename, tendo aqui a participação do nosso querido pastor Israel Marcelino. Ele está na Outra América e vai estar agora participando da nossa programação. Agradecemos a todos pelo carinho e que Deus possa abençoar poderosamente. Voltamos então agora com o nosso querido pastor Saulo Gregório, secretário nacional de missões. Pastor Saulo Gregório, a paz do Senhor Jesus. Amém, Moisés, muito obrigado aí, muito obrigado. E agora, voltando com o querido pastor Israel Marcelino, lembrando que o microfone seu, pastor, está fechado, por favor, abra aí o seu microfone, e nós já vamos entrar no assunto aqui do tema de hoje, né? O tema de hoje é exatamente sobre crises interna
e crises externas na vida missionária. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar ao querido pastor Israel: na tua visão, você acha que as crises fazem parte da obra missionária? Com o senhor, pastor Israel. Pastor, o microfone do senhor está fechado, é só passar a mão aí na tela e desbloquear aí o áudio, né? Vai aparecer aí o... Não, aí você desligou a câmera continua, liga de novo, passa, aí você vai ver um microfonezinho aí, é só clicar no microfone. Vamos ver se o senhor consegue aí. Para acionar a câmera, isso, a câmera deu certo. Agora o áudio é que está fechado ainda. Se eu passa novamente a mão, o dedo aí no celular, e vai aparecer o microfonezinho, né, do áudio. Pronto. Aí, Pronto. ok. Tranquilo. Pastor, durante 24 anos, 24, 25 anos, nós pastoreamos igrejas. E Deus me trouxe para um lugar muito particular aqui nos Estados Unidos, que é o Cape Cod. E ali a gente teve experiências no mundo espiritual, né? Principalmente com relação à nossa mente. Nesses últimos 4 anos, Deus tem me dado a oportunidade de fazer o seminário Cuidando da Tua Mente, falando de emoções, sentimentos, depressão, apatia, ansiedade, desilusão e assim por diante, né? Então, a gente tem entrado com muito afinco a esse respeito. E quem de nós não tem conflitos internos ou externos? Todos nós temos os nossos conflitos. Usando a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo disse: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio, significando nenhum descanso tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. 2 pontos. E o apóstolo Paulo escreve: lutas por fora, que são as crises externas, temores por dentro, que são as crises internas na nossa vida. Existem preocupações dentro de nós. Eu quero começar assim, bem devagarzinho, principalmente porque eu acredito que o missionário é uma pessoa muito especial para Deus, sabe? Porque ele tem que fazer algumas coisas, abrir mão, renunciar. Ele tem que fazer muitas coisas que eu acredito que seja até anormais, vamos dizer assim. Então, para mim, quando eu encontro um missionário, é muito, mas muito diferente, é muito, muito especial. Aqui nos Estados Unidos, pastor, quando eu chego em algum lugar e falo, sou um pastor, eles me olham de uma forma. Mas quando eu falo assim, eu sou missionário, aí a coisa muda. Eles sabem que eu saí de algum lugar para vir para cá, que eu tive que renunciar a muita coisa, e a coisa muda, o tratamento muda. Então, a primeira crise interna, pastor, que tem na vida do missionário é com relação à sua família. Ele tem que convencer a sua esposa, convencer os seus filhos, convencer os seus pais, os seus familiares, seus amigos, convencer muitas vezes a liderança da igreja para a sua chamada missionária, principalmente para aqueles que são desacreditados. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, não, você não tem chamada nem para ser diácono, vai querer ser missionário, você não tem condições de fazer as coisas aqui, você vai querer fazer lá. Então, pastor, o missionário, o homem, quando ele recebe a chamada, que ele vai conversar com a esposa pode dizer não, não quero, não vou deixar meu pai, não vou deixar minha mãe, não vou deixar minha família. Tem algumas esposas
nessas experiências todas que eu tive, teve algumas esposas que disseram: Deus falou contigo. Deus não falou comigo. Então eu só vou para missões se Deus falar comigo. Se tem os filhos pequenos estão debaixo da autoridade do pai. Mas se tem adolescentes, os adolescentes olham para o pai e falam: não vou deixar meus amigos, não vou deixar minha escola, não vou deixar minha cidade. Aí, isso tudo traz um conflito muito forte para dentro dele. Por quê? Porque ele coloca em jogo o futuro dele. Ele coloca em jogo o futuro do casamento dele. Ele coloca em jogo o futuro da esposa dele. Ele coloca em jogo o futuro dos filhos. Pastor, eu tinha 42 anos de idade. Hoje eu estou com 70. Eu tinha 42 anos de idade, pastor, quando eu peguei as coisas e vim embora, na cara e coragem. Você sabe o que é que meu filho fala para mim? Meu filho, que hoje tem 43 anos, que é o pastor em Raienes, ele fala para mim: pai, eu com 42 anos eu não parei o que o senhor fez. Parece uma loucura. E é uma verdade, pastor. A gente abandona tudo. Eu abandonei profissão, eu abandonei todo o meu material cirúrgico, eu abandonei todos os meus amigos. Eu poderia estar trabalhando com meu pai na igreja, eu poderia estar trabalhando com meu irmão, eu poderia estar... Pastor Zé Wellington, eu trabalhava com o pastor Zé Wellington, eu dirigia a congregação no pastor Zé Wellington, lá no Belém. Então, quando você para pensar, sabe, para você poder se desligar de tudo e fazer a vontade de Deus, pastor, para mim, por exemplo, foi muito forte. 7 assaltos, 1 tiro, sabe? Eu não ia esperar o segundo tiro, pastor. Me entende? Eu não tinha condições de esperar o segundo tiro. E o mais interessante disso tudo é que a minha esposa veio participando, pastor. Veio participando dos assaltos, dos problemas financeiros, veio participando da minha agonia, do meu sofrimento, quando eu levei o tiro. Tudo isso ela veio participando. Então, com a minha esposa, por exemplo, eu não tive muita dificuldade. Os meus filhos, por estarem na igreja me acompanhando, eu também não tive muita dificuldade. Inclusive, quando eu saí, o meu filho mais velho estava fazendo engenharia mecânica lá em São Carlos. Eu deixei ele fazendo engenharia mecânica em São Carlos. Pastor, eu não vendi meu consultório. Eu não vendi os meus aparelhos. Eu doei, pastor. Eu dei. Teve gente que falou para mim: você é doido. Como é que você faz um negócio desse? É que a chamada missionária, pastor, é um negócio muito forte que não dá para explicar, rapaz. É um negócio que Deus mexe com a gente de dentro para fora, te dá uma coragem. Olha, falaram para mim: você vai ter que encarar o inglês, você vai ter que encarar a cultura americana, você vai ter que encarar todas as coisas, você vai deixar tudo de mão beijada aqui, rapaz. Você vai descer num país de primeiro mundo. Eu falei: tudo bem. Quando Deus me deu graça de convencer a minha família, quando Deus usou a minha mãe profeticamente para poder falar que eu estava indo para missões, deixei o meu pai tranquilo, os meus irmãos. Você sabe o que é que algumas pessoas pensaram de mim, pastor? Na época, pastor Israel deve estar com muita dívida, está a fim de abandonar tudo, abandonar a família, vai pegar um avião, vai embora, e esse negócio de missões não vai dar nada. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse: olha, você pode ir. Se um dia você quiser voltar, você liga para mim, eu te dou a passagem de volta. Teve uma outra pessoa... Isso só aumenta as crises internas, né, pastor? Só? Teve uma outra pessoa não ajuda em nada. Não, teve uma outra pessoa que falou para mim: um dia você vai voltar para o Belém e vai voltar com o chapeuzinho pedindo oferta. Teve uma outra pessoa que falou para mim: você vai para missões?
Agora entrou, acho que um eco aí. Aí teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor. Você vai morar numa tapera, você vai morar numa casa tão pequenininha que quando eu for te visitar, você vai me colocar lá dentro para dormir, vai dormir do lado de fora. Eu fui confrontado, eu fui afrontado. Geralmente, pastor Israel, são aqueles amigos, né? Sim, são os amigos. Da onça, mas são aqueles que estão próximos de você, né? Poderia trazer uma palavra de incentivo, eles trazem esse tipo de assunto que faz aumentar essa crise e você começa a pensar, será que é isso mesmo? Pastor, é que Deus permitiu eu passar pelos assaltos e Deus permitiu que eu comecei a perder clientes. Deus permitiu que o meu consultório começou a minguar. Deus permitiu eu passar por uma série de obstáculos, de problemas, de sofrimento, que quando eu levei o tiro, que eu negociei com Deus e Deus aceitou meu negócio, eu não podia voltar para trás, pastor. Eu não tinha como dizer, Deus me espera mais um pouco, que eu talvez não teria a oportunidade. Teve gente que falou para mim, Israel, você tem que ficar no Brasil, você pode ser pastor de uma grande igreja. Eu dizia, gente, o cemitério está me esperando. Será que vocês não estão entendendo, não? Que Deus está me chamando para alguma coisa, sabe, que eu preciso fazer? E olha, pastor, com toda a sinceridade, saí do Brasil desacreditado. Sabe quem foi o homem que eu olhava para ele e dizia para mim mesmo, não, se Deus esteve com o pastor Satiro e está com o pastor Satiro, que saiu também da forma, vai estar comigo também. E Deus vai me ajudar, sabe? E se Deus quiser, não vou vir aqui com um chapeuzinho, não vou de maneira nenhuma pedir para ninguém mandar passagem para mim. Deus disse para mim, vou cuidar de você, vou cuidar da tua esposa, vou cuidar dos teus filhos. Fé, coragem, pastor. Peguei um avião, as lágrimas desceram, o coração bateu forte. Dentro de mim, eu não sabia o que é que estava me esperando. Mas eu disse, não, eu vou. Deus está comigo. A primeira crise, pastor, que qualquer missionário passa, pastor, é com a família, é com os amigos, com os irmãos da igreja, que olha e diz assim, você, missionário, vai para missões? Tem gente que chegou para mim e falou assim, você está acostumado a comer só filé mignon, e de repente você vai para missões? Comer o quê, rapaz? Pastor, a primeira crise que eu passei foi essa. Foi com relação à família, familiares, com relação a amigos, sabe? Eu não tive ninguém, pastor, mas ninguém que olhava para mim e dizia assim, Deus é contigo, vai nessa tua força. A não ser alguns profetas que Deus usava, quando eu ia na igreja pregar, levantava algum profeta e dizia, te vejo você entrando num avião, indo para aquele lugar, Deus é contigo. Aí eu saí de lá fortalecido. Quando eu chegava, sabe, perto dos amigos, eu chegava em casa, a coisa ia, sabe, desmoronando, e eu passei noites e noites preocupado, o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Obrigado, Moisés, que Deus continue te abençoando aí, direto do Rio de Janeiro, dos estúdios aí da Sename, eu aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e pastor Israel Marcelino lá na Flórida, nos Estados Unidos. Deu para você notar aí, né, a importância desse assunto, por isso nós vamos estender aí durante essa semana. Quero agradecer aqui, pastor Israel Marcelino, por nos dar essa oportunidade. Eu tenho certeza que você, principalmente você missionário, você que tem uma chamada missionária,
participe, não deixe de participar, porque é de grande importância esse assunto que o pastor Israel está nos trazendo na live desta semana. Nós vamos mais um bloco, mais 15 minutinhos, né? Vamos até passar um pouquinho do horário, mas para aproveitar aí o querido pastor Israel, e eu gostaria que ele desse continuidade desse assunto, crises internas e crise externa na vida missionária. E a pergunta, pastor, a próxima pergunta é essa: você acha importante o missionário e a família estar mentalmente preparado antes de ir para o campo missionário? Pastor, uma das coisas mais importantes é a nossa consciência. É muito fácil você entrar em crise com a tua consciência. Eu chamei minha esposa e perguntei para ela se ela estava disposta a fazer missões comigo. Se ela estava disposta, de repente, a abandonar a vida que ela tinha no Brasil. Chamei os meus filhos, perguntei se eles estavam dispostos. Como eu já sabia mais ou menos as coisas aqui nos Estados Unidos, eu dizia para eles: eu quero estar com a minha consciência tranquila de que vocês vão encarar os obstáculos, os problemas. Então, a nossa consciência, dependendo da situação, você entra em crise interna. Né? Será que eu tomei as decisões certas, precipitadas, erradas? Será que eu não vou ter consequências com tudo isso que eu fiz? Pastor, eu conversei com a minha esposa. Não foi um preparo psicológico, mas eu entendo que o missionário, para sair, ele precisa estar preparado espiritualmente falando, mas também precisa estar preparado psicologicamente falando, tanto ele quanto a mulher, quanto os filhos, porque vão para uma aventura. Eles vão para um lugar, principalmente fora do Brasil, eles vão para um lugar onde eles vão ter que enfrentar vários obstáculos. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, pastor, que começamos a fazer todas as coisas sem dinheiro, eu fui para uma casa, eu fui morar numa casa, porque eu não tinha dinheiro para alugar uma casa. Tanto eu quanto a minha esposa e meus filhos. Aí o que nós fizemos? Fomos trabalhar. Eu fui limpar chão de supermercado, pastor. Eu fui limpar banheiro de supermercado. A minha esposa foi ser camareira em hotel. Os meus filhos foram trabalhar nos supermercados. Agora, preste atenção numa coisa. Um dia eu estava limpando o banheiro, entrou um americano. Olhou para mim e falou assim: você é estrangeiro? Eu falei: sou. Você é imigrante? Eu falei: sou. De onde você é? Eu falei: sou do Brasil. E ele disse: e você está aqui trabalhando? Sou. O que você fazia no Brasil? Aí eu disse: lá no Brasil, eu era pastor. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor? Eu falei: sim, pastor limpando banheiro. Você veio para cá para limpar banheiro? Eu falei: não, vim para cá para fazer missões. Mas você está limpando o banheiro? Você está limpando onde a gente faz as nossas necessidades? Pastor, não pode fazer isso, não? Aí eu falei para ele: você quer saber demais? Ele falou: o que é que foi? Além de ser pastor, eu sou um dentista. Ele estava com um chapéu na mão, na cabeça, pastor. Ele pegou o chapéu e jogou no chão. Eu não acredito, você é um pastor e um dentista, e você limpar do banheiro? Por quê? Eu disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aquele homem deu um glória. Aleluia. Igual você. Ele deu um aleluia. Ele olhou para mim e falou assim: eu não entendo você. Eu não consigo te entender. Saiu, as minhas lágrimas começaram a descer. Cheguei aqui no inverno, pastor. Pela primeira vez eu fui comer marmita. Eu nunca tinha comido marmita. Era mais ou menos 11 horas da manhã, eu fui para o carro, peguei minha marmita, tinha lá um arrozinho com um frango em cima, um frango todo esbranquiçado, a marmita gelada, o arroz gelado, o frango gelado. E eu comendo, comecei a chorar, eu sentia o sabor da minha lágrima e a temperatura dela, e eu dizia para Deus: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? A minha consciência, pastor, começou a doer, eu entrei em crise comigo mesmo.
Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Por que eu fui colocar minha esposa para trabalhar de camareira em hotel? Eu vi meus filhos, meu filho Denis, carregando caixa. O Rodrigo era menor e o Pira estava aí em São Carlos. No meio do inverno, raspar gelo, pastor. Pastor, rodopiar com o carro na estrada, porque eu não estava acostumado a dirigir na neve, pastor. Levantando 5 horas da manhã, entrando 6 horas da manhã no supermercado para poder fazer a limpeza. Trabalhava até 5 horas da tarde, 5h30, saía correndo para ir para a igreja. Chegava lá no meio do culto, estava com sono, pastor. Mas dentro ardia a vontade de continuar fazendo missões. E aqui dentro do meu coração, pastor, sabe, a minha consciência, será que eu tomei a decisão certa? Recebi uma visita de um amigo, quando eles chegaram para mim, que viram a minha situação, limpando o chão, cortando grama, pintando parede, limpando piscina, limpando vidro, a minha esposa trabalhando, cuidando de criança, fazendo outras coisas, meus filhos. Teve um amigo que olhou para mim e falou: Israel, volta, tem igreja te esperando, você pode ser um pastor lá na igreja, volta, rapaz, para de fazer o que você está fazendo. Eu olhei e falei para ele: olha, Deus mandou vir, Deus não mandou eu voltar. Se um dia eu tiver que voltar, da mesma forma que Deus falou comigo várias vezes para vir, Ele vai falar comigo várias vezes para voltar. Então, é muito bom os missionários serem preparados, a esposa ser preparada, os filhos serem preparados psicologicamente, porque na minha cabeça, pastor, era assim: Deus e eu, vai dar tudo certo. Deus e eu, as portas todas vão se abrir. Deus e eu, vai dar tudo, sabe? E não foi, pastor, não foi dessa forma, não foi desse jeito. Eu fui ganhar roupa usada, eu fui vestir roupa usada, eu fui ganhar cama usada, colchão usado, cadeira, mesa, tudo usado, pastor. Tudo usado, sabe? Não tinha dinheiro para comprar roupa nova, tinha que fazer supermercado, tinha que pagar aluguel, pagar a prestação do carro. Então, na minha consciência, pastor, na minha consciência, tinha noite que eu botava a mão na cabeça e chorava e gemia, dizendo: Deus, o que é que foi que eu fiz? Aqui dentro está fervendo. Muitos dos missionários que estão nos vendo agora, pastor, que estão nos assistindo, eu tenho certeza que passaram por isso e passam por isso. Será que a decisão que eu tomei, juntamente com a minha esposa e meus filhos, foi certa? Principalmente quando o missionário olha para a esposa, olha para os filhos, sabe, diz: meu Deus, lá no Brasil a gente poderia estar muito mais bem servido. Mas não importa. O importante disso tudo é a gente fazer a vontade de Deus. Todos os lugares são difíceis, pastor. África é difícil, Ásia é difícil, a Oceania é difícil, a Europa é difícil, Estados Unidos é difícil. Aqui nós temos um problema grande, pastor. Eu vou pregar para americano, o americano olha para mim e fala assim: você é do terceiro mundo, você tem que cuidar dos índios do Amazonas. Aqui nós temos grandes pregadores. Eu falei: vocês estão certos. Vocês têm grandes pregadores. Aqui existe aquele que é cristão e existe aquele que é o born again, que é o nascido de novo. O nascido de novo já via gente diferente como missionário. Mas os cristãos falam: não, você tem que ir embora, você tem que ir para outro lugar. Você tem que ir lá para a Índia ou lá para a África. Não, todos os lugares. Quando você vai fazer missões, e vai fazer missões verdadeiras, sabe, com a vontade de Deus, sabe, sendo honesto, fiel, existem os obstáculos. E nós precisamos, psicologicamente, pastor, mentalmente, estar preparados. As nossas emoções, os nossos sentimentos, sabe, a nossa condição espiritual aqui dentro de nós. Nós precisamos estar preparados, Senhor,
com relação a apatias, a desistência, a desilusão, sabe? Tem muita gente que chegou aqui nos Estados Unidos, não porque nós vamos fazer, nós vamos arrebentar, e Deus mandou e não sei o que e tal, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu o ministério, sabe? Perdeu todas as coisas. E eu olhava para isso tudo e dizia, Deus nos guarda. E Deus foi guardando a mim, foi guardando a minha esposa, foi guardando os meus filhos. O meu filho mais velho, ele é engenheiro mecatrônico. Ele trabalha numa empresa aqui com o governo. Sabe o que ele constrói, pastor? Ele constrói antimíssil. Ele faz parte de um grupo de secret, sabe? Onde eles constroem. Os outros, meus 2 filhos são empresários, têm os seus escritórios cuidando das empresas, são casados, têm os meus netos. Eu estou com 7 netos. Então, muitas vezes, eu olho para trás e digo, em 1992 eu saí do Brasil. Desacreditado, sem nenhuma condição. Aqui, as lágrimas foram os meus alimentos. Nunca liguei para o Brasil pedindo uma oferta. Nunca. A não ser uma vez só para um amigo, muito chegado, mais chegado do que um irmão. Sabe? Não quero citar o nome dele, ele é muito conhecido, mas nunca, pastor. A grande verdade é que nós sofremos aqui e Deus foi guardando. Lembra da crise de 2008, pastor, que teve aqui nos Estados Unidos? Eu fiquei 3 anos sem receber salário. E Deus foi sustentando. Tinha dia que a gente não tinha dinheiro para fazer compra e Deus fazia o milagre. Os meus filhos, o meu filho mais velho saiu de São Carlos, quando o pastor Galdino, lá em São Carlos, era pastor, veio para os Estados Unidos, completou o curso aqui, pastor. Deus fez uma coisa tremenda, deu bolsa de estudo para ele, sabe? Ele fez o mestrado dele em mecatrônica. Deus tem abençoado ele de uma forma muito grande. Deus tem abençoado os meus filhos. O meu filho do meio, Denis, é o pastor da igreja em Raienes, a igreja que nós construímos. Deus tem abençoado ele de uma maneira muito grande. Tem a empresa dele. O Rodrigo, que está aqui comigo, eu moro numa cidade chamada Land ou Lake, norte de Tampa, pertinho de Orlando. O Rodrigo está aqui pertinho. Deus tem abençoado. Então, quando eu olho para trás, em 92, e vejo tudo que eu passei, saí do jeito que eu saí, e quando eu olho hoje, pastor, eu fico feliz, porque a minha consciência está tranquila, a minha consciência está sossegada. Eu não tomei a decisão errada, pastor. Eu tomei a decisão certa. Qual foi a decisão certa de Abraão? Obediência. Qual foi a decisão certa do pastor Israel? Obediência. Sabe o que eu fiz esse tempo atrás? Chamei minha esposa, falei, bem, eu preciso da minha consciência ficar mais tranquila. Eu quero que você seja sincera para mim. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Eu quero saber se valeu a pena. Ela falou para mim, não, bem, valeu a pena. Valeu a pena deixar teu pai, valeu a pena deixar tua mãe, valeu a pena você deixar teus irmãos, valeu a pena você deixar a vida que você tinha para poder me seguir, para nós fazermos missões. Ela disse, valeu. Eu liguei para os meus 3 filhos, pastor, e perguntei para eles se tinha valido a pena ter me acompanhado e ter obedecido a Deus. Todos eles disseram, pai, fica com a tua consciência tranquila. Valeu a pena. Deus tem nos abençoado. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena entrar debaixo dos propósitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, me ouvindo, assistindo essa live, eu tenho uma palavra para te dizer, meu irmão, vale a pena obedecer a Deus, porque Deus tem um cuidado todo especial para as nossas vidas. Eu sei, Aleluia. pastor Saulo, que você renunciou muita coisa também para estar onde você está. Mas eu tenho certeza que você olha para tua esposa, para os teus filhos e diz, valeu a pena,
servir a esse Deus tremendo. Então nós não precisamos, pastor, ter crise com a família, e não precisamos ter crise com a nossa consciência. Podemos dormir, babar e roncar, termos tranquilidade no nosso sentimento, nas nossas emoções, porque Deus é o nosso Pai, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos levanta, é aquele que nos restaura, é aquele que nos cura. Sabe, pastor? Amém. É aquele que providencia todas as coisas. Então, uma delas que a gente passou, e eu gostaria de, neste momento, dizer para os meus amigos, para os meus irmãos: descansa a tua consciência. Se você obedeceu a Deus, Deus vai cuidar de você. Amém, pastor. Estamos chegando ao término dessa outra, né? Outro espaço aí que reservamos para o senhor. Deu para vocês terem noção, né, do assunto e da importância desse assunto. Então eu convido você a voltar amanhã, né? Durante essa semana nós vamos estar aí com o pastor Israel Marcelino falando exatamente sobre esse tema: crises internas e crises externas na vida missionária. Uma coisa que ficou bem claro, né, que se você obedece o chamado do Senhor, fique tranquilo, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Lutas, dificuldades, você vai ter, como você Sim. ouviu, Israel. Eu tive, você que está aí no campo está passando por isso, mas fique tranquilo que o Senhor vai cuidar de você e da sua família. Pastor Israel, estamos chegando aí ao finalzinho, né, da nossa live de hoje, mas amanhã nós vamos estar aqui novamente dando sequência nesse assunto. Esse assunto é muito amplo, e eu tenho certeza que durante esses dias, né, essa semana, vai dar para o senhor trazer assim, uma noção da importância desse assunto. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração agora exclusiva para os missionários que estão nos ouvindo. O senhor faça essa oração e depois eu volto com Moisés e ele faz o finalmente, aí finaliza aí a nossa live de hoje. Com o senhor orando. Antes da oração um pouquinho, pastor, quero me colocar à disposição de todos os pastores aí no Brasil, de todos, se quiserem fazer o seminário, cuidando da tua mente, sabe? Pode até pegar o contato com você, pastor Saulo, para o ano que vem, para 2021, eu estou à disposição, sabe? Para poder estar fazendo. E eu estou com o YouTube, então tem muitas mensagens no meu YouTube, Israel Marcelino Ministry, vai estar lá no YouTube, sabe? Depois eu vou passar para você, pastor, o Israel Marcelino Ministry, para você poder divulgar. Tem muitas matérias ali, sabe, muito boa, que eu falo a respeito de sentimentos, de emoções, de feridas e assim por diante, né? Cuidado com os teus pensamentos. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor juntamente com o pastor Saulo, juntamente com todos os outros que estão participando desta live, principalmente os missionários. Nós nos queremos colocar nas tuas mãos, Senhor. Peço agora a tua proteção, a tua ajuda, o teu sustento. Senhor, não permita que venha faltar o pão nosso de cada dia na mesa dos órfãos, das viúvas e também dos missionários. Senhor, nós estamos passando por muitas dificuldades financeiras por causa da pandemia, Senhor. O Brasil está passando, as igrejas estão passando por muitas dificuldades financeiras. Mas o Senhor é o El Shaddai, o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. Ajuda a Senã, me ajuda o pastor, Senhor Deus, Saulo, a levantar, Senhor Deus, o que precisa ser levantado para que o quinhão do missionário possa chegar até ele, para que o missionário possa ter a comida, Senhor, para se alimentar, a roupa, para poder vestir, Senhor, uma tranquilidade na sua alma e no seu espírito, sabendo de que Deus tem um cuidado todo especial para os seus filhos.
principalmente para aqueles que estão andando em obediência ao Senhor. Supre todas as nossas necessidades. Guarda-nos, ó Deus, do coronavírus. Guarda-nos, ó Deus, desse vírus que está ceifando muitas vidas. A nossa confiança está no Senhor. Perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas, e ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua obra, mesmo cansado, mesmo apático, Senhor, talvez até mesmo desmotivado. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que o Espírito Santo possa nos motivar, possa nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado por esse momento, obrigado por esta live, obrigado pela vida do pastor Saulo, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado de poder falar com muitos que estão muitas vezes no campo, Senhor, precisando de uma palavra. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que a tua bênção, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja no Brasil, sobre a liderança, Senhor, da igreja no Brasil. Atende as nossas orações, se conosco e ajuda-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Israel Marcelino. Amém. Que Deus abençoe Amém. de forma especial. E amanhã, 11 horas, segunda parte aí do nosso tema, né? Crises internas e crise externa na vida missionária. Com você, Moisés. Bem, graças a Deus, nessa grande e feliz oportunidade, estamos já no finalmente, no finalzinho aqui da nossa live. Vamos voltar ainda para o pastor Saulo, né? É verdade, que bênção. Nós queremos anunciar sobre a nossa campanha durante essa semana. Atenção, durante essa semana, na campanha Eu Faço Missões, todas as pessoas que participarem, acessando o nosso site e participando, contribuindo com a sua oferta missionária, vão estar concorrendo também a um brinde surpresa que você vai estar concorrendo, tá bom? E nesta sexta-feira também nós vamos blindar, né? Vamos sortear também aqui na nossa programação 2 cursos online pela nossa FAECAD, Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. Todas as participações desta semana, na sexta-feira nós vamos acumular e vamos fazer o grande sorteio da nossa FAECAD, a Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus, os cursos online, tá bom? O nosso WhatsApp é o 21 98733 7767. E hoje nós temos o ganhador, né, da camiseta aqui na nossa programação. É o Valério Lima, ganhou uma linda camiseta, modelo masculino, né? Vai receber na sua casa, Valério Lima, ele que está no Ceará, lá no nosso Nordeste, do Ceará. Muito obrigado a sua participação. Ele mandou o seu áudio, dizendo a sua cidade e falou a frase Eu Faço Missões, e também ele já contribuiu. Ele até mandou falando aqui que já contribuiu no site também. Ele contribuiu com R$150, né? Que bênção. Graças a Deus, parabéns então nosso irmão Valério Lima, ele que ama missões, ama a obra missionária. Voltamos então agora com o pastor Saulo Gregório na Live Sename. Ok, meus queridos irmãos que têm sempre nos prestigiado com a sua audiência, volte amanhã, né? Amanhã, 11 horas, estaremos novamente dando prosseguimento nesse assunto tão importante com o querido pastor e doutor Israel Marcelino. Que Deus abençoe a todos e até amanhã na paz do Senhor.